aqui segue o convite, né, aqui da nossa live, que foi construído pelo, pelo Gabriel, que está transmitindo, né, então, sou o professor Cleito, juntamente com o professor Jocélio, e a Luana também, que está dando nosso apoio, certo? Aqui, pessoal, esse evento foi preparado principalmente para os estudantes do curso Ciência 10, mas todos os outros estudantes, professores e colegas que têm interesse em trabalhar nessa área, sejam convidados e nós agradecemos a presença aqui. O curso Ciência 10 é uma especialização, é um curso de pós-graduação financiado pela CAPES, pelo Ministério da Educação, Ciência e Tecnologia e o CNPq, né? É um curso para professores graduados que estão atuando no sistema público de ensino, né? E também dão aulas nos anos finais do ensino de ciência, no ensino fundamental. É um curso também que ele é organizado pela Universidade Aberta do Brasil, que possui polos em diversas universidades brasileiras, e o nosso polo do Ciência 10 é na Unilab, na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Então, essa é a proposta do nosso curso, é justamente, né, facilitar e trazer novas metodologias, tentando resolver problemáticas no ensino de ciência para os nossos estudantes. E aí, pensando nisso, em trazer novas ferramentas para resolver essas problemáticas no ensino de ciências, vem a questão das metodologias ativas, né? E o que são metodologias ativas? Então, uma metodologia ativa é qualquer situação de aprendizagem que o professor permite acontecer para envolver os estudantes. Eu sempre gosto de trazer essa definição, porque essa definição é de um professor de engenharia, professor de engenharia química. Então, quando a gente fala de ensino, aprendizagem, a gente pensa logo que é somente para pedagogos, para licenciados, mas a, o profissional da engenharia, da ciência também, de outras áreas, ele deve também se preocupar com a sua prática pedagógica. Então, por isso que eu trago essa definição sempre desse autor, que é um professor Richard Felder, que é um professor de engenharia química da Universidade Estadual da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Então, ele é especialista e estuda metodologias em inovação no ensino da engenharia. Então, por isso que eu trago para vocês. Lá na Unilab também eu estou lotado no Instituto de Engenharias, e aí tento trabalhar essas metodologias com nossos estudantes, uma vez que até março desse ano, de 2021, eu estava à frente da coordenação do curso de graduação de Engenharia de Energias. Então, na coordenação, a gente ficava um pouco mais próximo a estudantes, a professores, e escutava suas lamentações, principalmente agora, no ensino remoto, que nós estamos agora, devido à pandemia, e a gente procurava tentar resolver as problemáticas que estavam acontecendo, principalmente devido ao ensino que mudou, né, devido à pandemia, como já foi comentado. Então, pensando em ajudar, principalmente os nossos estudantes, que foi pensado uma alternativa de como a gente poderia trabalhar os conceitos, os conteúdos, já que a gente não estaria mais presencial por um bom tempo, né? E daí veio a ideia de metodologias ativas, conversando com outros docentes da própria instituição que já vinham trabalhando essas ferramentas. A gente pensou também em buscar como que poderia, como eu já disse, trabalhar esses conceitos na graduação. Isso vem porque nós fomos formados, digamos assim, nós estudamos no ensino mais passivo, né? Ou seja, a nossa formação se deu de forma unilateral, apenas do professor para o estudante, muitas vezes, né? E essa estratégia vem sendo repetida até hoje. Então, por isso que causa muitos problemas, por exemplo, a questão do alto índice de reprovação que a gente tem nas áreas de ciências, na área de engenharia, digamos assim também, quando a gente fala de ensino e aprendizagem. Então, às vezes a gente tem que parar e repensar nossa postura como docentes, né, e talvez mudar essa questão do processo de ensino-aprendizagem, transformar esse algo passivo em algo mais ativo, em algo que o estudante coloque literalmente a mão na massa, onde ele seja o protagonista. Então, isso vem de acordo com as metodologias ativas. Então, é uma proposta das metodologias ativas, tornar o estudante mais protagonista, ou seja, onde ele que seja a estrela, né, onde ele que vai realmente desenvolver todo aquele conteúdo que está sendo proposto. Lembrando que, atualmente, devido à pandemia, a gente está à distância, a gente está realizando atividades por modelo híbrido, não é? Digamos assim, algumas atividades em conjunto, acontecem síncronas, outras assíncronas.
diferente do nosso curso Ciência 10, que ele já é à distância, uma parte também, e quando não tinha pandemia, não é, a gente realizava algumas atividades presencial. Então, o nosso curso, né, o nosso próprio curso de Ciência 10, ele já tem vantagem com relação a metodologias ativas, porque é um curso híbrido. E por ser um curso híbrido que usa ferramentas de internet e ferramentas presencial, isso também já é metodologia ativa. No nosso curso Ciência 10, os estudantes eles são protagonistas, porque o conhecimento fica lá no ambiente virtual 24 horas, eles têm que ir atrás desse conhecimento e construir esse conhecimento através das atividades, de todos os desafios que são propostos para eles. E, claro, eles têm o suporte, né? Tem o suporte dos tutores, como a Luana que está aqui, e os outros tutores também que estão aí no YouTube, Jean, Raulzito, Tueli, não é? E a Joilna, que estão aí dando apoio para nós nesse curso, não é? Então, esses tutores também, eles fazem parte desse processo ativo de aprendizagem, desse processo híbrido e desse processo que está acontecendo também, que acontece no nosso curso de Ciência 10. Tá? Então, nós, como eu disse, nós do Ciência 10 já estamos um passo à frente, né? A gente já está trabalhando essa questão do ensino ativo, né? Uma vez que são metodologias ativas. Dentro das metodologias ativas, a gente tem a questão do mapa conceitual, mas não só é essa, né? A gente tem também a sala de aula invertida, trabalho com projetos, não é? Trabalho com gamificação, trabalho com jogos de videogame, não é? Para facilitar o entendimento dos estudantes. Esses temas, que são estratégias de ensino dentro das metodologias ativas, podem ser trabalhados também com o nosso estudante de ciências e pensando também no trabalho de monografia de vocês, né, e relatar as experiências, registrar e apresentar como um trabalho de conclusão de curso, né, onde vocês realmente resolveram um problema de ensino-aprendizagem no ensino de ciência através das metodologias ativas. A vantagem do mapa conceitual além de auxiliar e ordenar, né, a sequência dos conteúdos que são apresentados, que vão ser estudados, é que ele pode, né, estimular o conhecimento do estudante, o pensamento crítico, comunicação, cultura digital, argumentação, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação, responsabilidade e cidadania. Todas essas competências podem ser mobilizadas quando a gente trabalha com um mapa conceitual com os nossos estudantes. Então, daí a vantagem, né, de ser uma ferramenta que pode ser utilizada para nós com baixos recursos. Eu acho que também essa é outra vantagem quando a gente fala de mapa conceitual. A gente pode fazer mapa conceitual apenas com um papel e uma caneta. Ou seja, utilizando recursos de baixo custo e tornando a aprendizagem mais, digamos, prazerosa para os nossos estudantes. Aqui eu trago para vocês alguns exemplos de mapa conceitual, onde eu venho trabalhando na graduação na Unilab, né, no ensino da engenharia, no ensino de química para a engenharia. Esse aqui é um mapa conceitual do estudante José João, ele foi construído no dia 5/3 de 2021, na disciplina de Química 1, e o tema é estudos gases. Então, perceba que no centro tem o tema central, que é gases, e depois vai sendo puxado os conceitos secundários, né, de forma hierárquica sobre esse conteúdo. Esse outro mapa conceitual é de uma estudante, que é a Caterine também, da graduação da Unilab. Ela usou lápis, papel, né, e o tema é ligações químicas, né, conceitos básicos, e ela foi explorando os conceitos nesse mapa conceitual. E esse outro mapa também é do Lucas Davi, da engenharia de computação, também a temática é química, né? Estrutura eletrônica dos átomos, e ele vem trabalhando esses conceitos secundários, tá? É, com esse tema. Então, como vocês podem ver, foram 3 exemplos que eu mostrei para vocês de como estou tentando trabalhar na graduação. E a proposta do nosso encontro aqui é trabalhar esse mapa conceitual também com vocês na especialização. E aí surgem algumas dúvidas, não é? Então, como preparar um mapa conceitual, quais são as ferramentas necessárias e por onde seguir com o mapa conceitual? Para responder essas perguntas, a gente trouxe o nosso especialista, o Jocélio. E agora eu passo a palavra para ele e ele vai responder para nós, certo? Jocélio, com a Beleza. palavra. Vou colocar aqui minha apresentação. Tudo ok aí? Estão vendo?
Tá todo mundo vendo aí a apresentação? Vamos iniciar. Pessoal, então, bom dia mais uma vez, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os mapas conceituais, mas antes disso, a gente vai refletir alguns pontos e aspectos importantes. Primeiro, como o professor Cleito falou sobre o que é a metodologia ativa, né? Quando a gente fala a palavra ativa, a gente acha que uma metodologia ativa ela tem que ser aquela coisa que mexa, que seja realmente faça barulho na sala de aula, que realmente seja algo bem pitoresco, algo que realmente faça bagunça, né? A gente tem esse pensamento. Mas na realidade, a metodologia ativa é algo de construção. Então, se está havendo barulho, se está havendo bagunça, como muitos outros colegas professores até falam, na realidade, o aluno está construindo ali. Por exemplo, aqui eu tenho uma foto de uns alunos meus que estão construindo um mapa mental. E nesse dia foi muito barulho, muita bagunça mesmo. Mas saíram trabalhos belíssimos e eles conseguiram colocar dentro desses mapas mentais conceitos principais que eles poderiam utilizar para resolver as questões problemáticas, às vezes, do dia a dia dele. Principalmente quando o assunto a gente fala de genética, aí a gente lida com a questão da clonagem, lida com a questão da reprodução, da divisão celular. Então, a metodologia ativa realmente é algo desafiador. E principalmente quando a gente fala em mapa conceitual, mapa mental, resumo, enfim, porque é algo que o aluno ele tem. O aluno, quando eu digo que é todo mundo, nós, né? Nós, alunos, nós temos que realmente adquirir um determinado conhecimento, e esse conhecimento eu vou colocar dentro de um mapa conceitual, que a gente chama de planificar essas ideias, e a partir dessa planificação de ideias e conceitos, a gente começa a resolver, a entrar em processo de resolução de algumas problemáticas dentro do contexto da nossa sala de aula. E esse mapa ele pode ser usado, como diz aqui, antes de você iniciar o assunto, ou depois que você conclui aquele assunto, aquela temática que você está desenvolvendo dentro da sala de aula. A gente fala que as gerações que estão saindo hoje, principalmente, elas estão interligadas numa nativa digital. O que é essa nativa digital? A criança hoje ela já nasce com o celular na mão. Ela já nasce com um notebook na mão. Ela tem uma facilidade muito grande de poder construir as coisas dentro dos aplicativos, na internet. Às vezes tem alunos que dão um show e a gente fica assim perplexo, que às vezes nós, enquanto professores e educadores, não sabemos construir essa ideia que o aluno está desenvolvendo ali naqueles aplicativos ou naquele material digital. Então, nós podemos dizer que a nossa geração hoje está nascendo de um tempo para cá, desde a evolução tecnológica, que os nossos alunos são realmente nativos digitais. Eles estão envolvidos nessa tecnologia ao ponto de dizer que eles podem fazer coisas maravilhosas. E hoje os mapas mentais conceituais têm vários tipos de aplicativos que podem ser construídos através desses programas. Mas assim, primeira coisa que a gente vai trabalhar agora nesse momento é fazer uma diferenciação do que é um mapa mental, um mapa conceitual e um resumão, que é o que eu costumo fazer. Então, eu vou iniciar mostrando um pouco como é que se faz um mapa mental, depois a gente vai para o foco, que é o mapa conceitual, depois eu vou mostrar rapidamente os resumões, não vou me detalhar nele, e finalizo com as técnicas de desenho e pintura, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, eu estou mostrando aqui para vocês um mapa mental, certo? Um mapa mental construído por mim e através do aplicativo do PowerPoint. O mapa mental ele foi desenvolvido desde os anos 60, né, em 1960, por Tony Buzan, que era um ativista da época, era um educador também, trabalhava na educação, e ele trouxe essa ideia de reunir essas informações, fazer um resumo cheio de setas, imagens, palavras-chave, exatamente para poder criar uma ideia de todo aquele conhecimento somente num contexto de papel, somente numa folha A4, somente num diagrama só. E a partir disso, a moda foi se criando, as coisas foram evoluindo e essa moda foi pegando entre as pessoas da época
e perdura até os dias de hoje. E o objetivo realmente dos mapas mentais, estou falando dos mentais agora no momento, é exatamente fazer o quê? Criar gatilhos de informação. O que é criar gatilhos de informação? É quando você pega aquele mapa mental e você consegue observar nele, no todo dele, tudo aquilo que é necessário para você compreender e aprender sobre aquele assunto que você está estudando ali naquele momento. Eu trouxe um exemplo aqui sobre a Covid-19. Né? Então, aqui eu tenho um pouco falando sobre o vírus, um pouco falando como começou a transmissão dele, como nós podemos pegar, como é que ele atinge os pulmões, os alvéolos, os capilares através do processo de hematose. Eu coloquei alguns balõezinhos aqui para identificar mais algumas informações e coloquei no centro, na estrutura horizontal aqui, o título do trabalho, tá certo? Então, o mapa mental, ele se constitui assim, ele tem a objetividade de criar gatilhos de informação, através das setas, dos desenhos, da organização, até a questão das cores, tudo que está envolvido dentro do mapa mental nos traz e nos remete uma informação que é propício para a gente compreender no todo aquilo que está sendo proposto no mapa. Geralmente, hoje, é muito utilizado por estudantes do ensino médio, estudantes que estão se preparando para o Enem, nós, estudantes que estamos nas graduações, nas especializações. Então, o mapa mental não é somente para aluno que está na educação básica, não. Para todo tipo de pessoa que quer um determinado conhecimento, que quer se intervir daquele processo de aprendizagem ali, o mapa mental é o ideal, né? E é uma coisa que a gente já utiliza há muito tempo, ao longo do tempo que a gente vai caracterizando e dando nomes diferentes. Aí, o que é que eu vou fazer agora? Primeiro eu vou ensinar passo a passo como se faz um mapa mental. Aí depois a gente vai para o conceitual e finaliza com os resumões e depois para as técnicas. Como se fazer um mapa mental, tá, minha gente? Presta bastante atenção. Bom, assim, os mapas mentais, eles vai muito a critério da pessoa. A pessoa ela pode utilizar uma folha em branco A4 60 kg, ou ela pode fazer diretamente no próprio PowerPoint. Eu gosto de fazer nos dois, na realidade, mas eu gosto mais de fazer na folha, na folha de papel A4 60 kg, porque eu acho mais prático para mim. Mas para uma coisa mais, como é que eu digo, mais profissional, para algo que seja para uma instituição, para algo que você vai utilizar como comércio de venda, para algo que você vai utilizar de forma institucional, é bom que você faça no PowerPoint mesmo. E por que eu digo que a folha A4 tem que ser a 60 quilos? Porque se você for fazer um desenho, se você for fazer qualquer tipo de coisa, né, numa folha comum de papel ofício, ela vai dobrar. Quando você começa a pintar, ou quando você começa a usar qualquer tipo de cometa, ela dobra. E quando você vai digitalizar o material, fica as dobras, fica tudo aquilo que está ali. Aí você perde totalmente aquilo que você construiu. No PowerPoint, você vai utilizar muitas ferramentas que tem lá mesmo. Eu vou mostrar as ferramentas agora, que vocês podem estar utilizando, vou mostrar passo a passo. Mas geralmente são as formas, são as setas, é o preenchimento dos formatos, que nós vamos ver agora. Bom, a primeira coisa que vocês têm que se preocupar quando vocês vão fazer um mapa mental é colocar no centro desse mapa, na parte horizontal desse mapa, o título, certo? Ele tem que ser central, ele tem que chamar realmente a atenção para saber qual é a temática que está sendo trabalhada. Ele tem, de preferência, esse lettering que você vai usar, essa fonte que você vai usar. Era bom que fosse de acordo com a temática que você vai trabalhar. Se não for, você pode usar qualquer outra e você pode depois complementar com algumas coisas. Por exemplo, se eu vou trabalhar o sistema cardiovascular, que é o sistema sanguíneo, obviamente eu vou colocar uma letra mais dobrável, mais ondulada para representar o sangue. Vou colocar vermelho. Depois eu posso procurar umas gotinhas como se fossem gotinhas de sangue ao redor para colocar aqui no título. E as setas que eu vou utilizar, eu sempre posso utilizar setas na cor vermelha ou azul para identificar veias e artérias. Isso aí, a pessoa que está construindo o mapa, ela vai ter que estar pensando sempre nesses detalhes. Por isso que eu digo que o mapa mental, ele é bem mais complexo do que o mapa conceitual.
Porque o mapa mental é todo detalhista. Por quê? Porque ele tem que criar gatilhos de informação, para que a pessoa possa associar as cores, o título, os desenhos, tudo que está ali envolvido na informação que ele quer passar, na temática que ele está trabalhando. Eu trouxe aqui para vocês um site que se chama Da Fonte. É um site de lettering, é um site onde tem várias fontes para vocês procurarem. Aí lá você pode filtrar essas fontes. Tem a parte de saúde, tem a parte de animais, tem a parte de balões. Aí você vai tentar identificar a fonte que você acha melhor. Ali está o linkzinho, mas é só botar da fonte no Google que você vai utilizar. Baixa ele vai baixar em zip, né? Aquela pastinha zip. Você extrai, depois vai ter dentro uma espécie de setup, de programazinho. Aí você vai lá, clica com o botãozinho do mouse e clica em instalar, e ele automaticamente instala no Word, no PowerPoint. Aí quando você for lá no PowerPoint, no Word, procurar, você vai procurar pelo nome da fonte. Por exemplo, aqui eu tenho Lemon Friday. Então você vai procurar Lemon Friday lá. Aí vai estar lá a fonte, fica beleza. Por exemplo, essa aqui da Covid, eu baixei desse site. Essa fonte. Ela não tem no PowerPoint, mas aí eu baixei porque eu achei ela interessante. Então é uma dica para vocês usarem o lettering. E vocês podem complementar esse lettering com alguns outros tópicos, com algumas outras informações. Por exemplo, do Covid, eu posso desenhar umas bolinhas e colocar umas coisinhas saindo fora para dizer que é as proteínas, para dizer que é um vírus, né? Para poder realmente criar os gatilhos de informação. Bom, terceiro ponto de criar, depois de trabalhar a questão do título central, você vai começar a organizar essas informações. A primeira coisa que vocês têm que fazer, deixa eu mostrar aqui, como é que vocês vão organizar essas informações. Em 3 pontos principais. Você tem que pensar nas setas, tem que pensar nas imagens que você vai utilizar e tem que pensar nas palavras-chave. A primeira coisa é pensar nas setas. Essas 4 primeiras setas que eu coloquei aqui, essa roxa, verde, azul e vermelha, são do próprio PowerPoint. E tem essas outras setas aqui abaixo, que é o da internet, que você também pode estar procurando. Aí é muito importante você pensar, as cores comunicam, porque de acordo com a temática do mapa mental, você tem que colocar uma cor de referência para aquele mapa. Então, como eu falei, sistema cardiovascular, vermelho é azul. Se você for trabalhar, por exemplo, as plantas, você sempre usar o verde. Então, você sempre vai associar as cores à temática. Né? Por exemplo, o Covid era para eu ter colocado tudo preto, né? Porque é uma doença que realmente é muito maléfica, que está matando muitas pessoas. Mas aí eu coloquei de outras cores. Aí você vai utilizar o recurso do Ctrl D. Por exemplo, se você for utilizar somente o tipo de seta, você clica Ctrl D e você vai copiar várias setinhas daquele mesmo tipo. Aí você vai só mudando a cor. Outra coisa importante são as imagens. Aí nós vamos pensar aqui um pouco nas imagens, que vai ser algo muito importante para a nossa reflexão de hoje. As imagens, você tem 4 formas de obter essa imagem. Ou pedindo autorização de uma pessoa que construa imagens, que faça desenhos, e colocar, obviamente, lá a referência daquela pessoa. Ou você comprar de alguém que faça imagens, ou você usar sites de domínio público, que tenham imagens free, né? Imagens de graça para você utilizar. Ou você desenhar, né? Então, vocês têm essas 4 opções. Isso no caso dos mapas mentais. Dos mapas conceituais que nós vamos ver daqui a pouco, não vai precisar de desenho. É mais realmente os diagramas, as ligações e os verbos de ligação. Nas palavras-chave, aí eu vou já mostrar para vocês um site de domínio público, para que vocês possam pesquisar as imagens e vou falar um pouco sobre ele. No caso das palavras-chave, é uma parte muito importante. Porque as palavras-chave, antes de você fazer qualquer resumo, ou mental, ou conceitual, você tem que fazer o seu rascunho. Você tem que fazer o seu estudo. Você não pode pegar um livro de ciências ou a sua pesquisa de trabalho e vai fazer um mapa mental ou conceitual e vai botando ali um monte de coisa que você nunca vai terminar. Vai demorar muito tempo. Mas se você pega o seu material,
faz um rascunho, um aparato, faz um rascunho de tudo que você já vai montar e depois você vai só para a tela para construir esse seu trabalho, aí é diferente. Aí demora menos tempo, mas vai demorar tempo do mesmo jeito, viu? É algo muito processual. As palavras-chave, elas são importantes porque elas vão criar mais ainda os gatilhos de informação. Por exemplo, aqui eu coloquei o pulmão, aí do pulmão eu ampliei um pouco, mostrando os alvéolos pulmonares, o capilar, coloquei os nomes, mas no quadradinho aqui eu coloquei, ó, gás carbônico sai, entra oxigênio. Isso é um gatilho de informação. Eu vou associar isso aqui à imagem. Não precisa colocar um texto. O gás carbônico sai pelos alvéolos. Isso aí, gente, já é um resumo. Já não entra mais em mapa mental e nem em mapa conceitual. Tá certo? Pode entrar no mapa conceitual, mas você vai usar essa frase nos diagramas. Você bota no diagrama, aí coloca um pouco fora na parte da ligação, entendeu? E depois eu vou explicar para vocês direitinho. Então, essas são as 3 estruturas principais. Então, título central, as cores das setas influenciam, até os formatos dessas setas influenciam, as imagens, que podem ser utilizadas aí das 4 formas que eu mostrei para vocês, e essas palavras-chave, que são muito importantes. Nada de colocar muito texto no mapa mental e nem no conceitual, porque cria uma como é que se diz? Fica aquela coisa muito pesada. Aí você vai ver o mapa mental, você vai, ou conceitual, você está vendo, menino, o que é isso aqui mesmo? Estou entendendo é nada. Então você passa horas para entender aquela concepção do que está sendo trago para aquela proposta pedagógica, né? Para aquele material didático. Então o ideal é que vocês possam realmente estar resumindo ao máximo, mas não deixando de transbordar naquele material a proposta que vocês querem, que é o conhecimento sobre aquele assunto. Bom, aqui é o site, é o Pixabay. É o site de domínio público, onde tudo que você utilizar ali de forma free. Você não vai se preocupar, eu estou usando a imagem do Jocélio, estou usando a imagem do Cleito, do professor Cleito, da Luana, da Manu, da Angelane, eu estou usando a imagem deles. Né? Aí, no caso, a pessoa pode até lhe processar por uso de direitos autorais. Então, o ideal é que vocês usem as imagens free, que estão lá no domínio público. Isso aqui é um site que eu conheço, mas, assim, ele é bem limitado. Para nós que trabalhamos com ciências e biologia, né, nós vamos ter dificuldade para encontrar as imagens que nós queremos ali. A não ser que a gente faça uma montagem. A gente pegue um desenho do globo, do planeta Terra, pegue o universo, faça uma montagem, aí vai dar mais trabalho. E monte ali. Vai dar um pouco mais de trabalho, mas, enfim, é o site que nós temos no momento com imagens free para que vocês possam utilizar. Tem muitas imagens aí. Bom, e aqui, finalizando a parte de mapa mental, basicamente é isso. Título central, setas que se comunicam, as cores são importantes, imagens também são importantes. Eu coloquei muita imagem aqui, mas não é obrigatório, você pode colocar poucas imagens. As palavras-chave, eu posso colocar também balões. Os balões também são importantes, se você quiser colocar. O outro diagrama, um quadrado, uma nuvenzinha daquela, tá certo? O importante é não encher demais a imagem, porque aí fica a coisa muito, muito pesada, né? E a pessoa não capta ali a informação que está querendo que você traga naquela proposta de mapa mental. Bom, agora eu vou entrar na real, né? Nós vamos começar a estudar um pouco aqui os mapas conceituais. Os mapas conceituais, eles são mais simples do que o mapa mental. Primeiro porque não tem desenho. Você vai usar somente diagramas. Você vai utilizar somente... Agora sim, você tem que ter muito cuidado, porque você vai ter que fazer um estudo. Não tem como você ir criando um mapa mental já no grosso. Você tem que realmente estudar, fazer um rascunho no papel, interligar as ideias, para depois você poder ir para o PowerPoint ou para um outro aplicativo que vocês possam utilizar e vocês poderem construir o mapa conceitual de vocês. Foi assim, historicamente, começou por Joseph Novak, e o Joseph Novak, ele teve a ideia de trazer esse mapa conceitual exatamente para criar ferramentas para administrar e organizar e representar um tema, informações, e tudo que se gostaria de colocar acerca de uma temática aqui.
Mas o principal do mapa conceitual, o objetivo, é fazer a interconexão entre uma ideia central com as outras ideias que vão surgindo acerca daquele assunto. Ele basicamente se conceitua em quatro estruturas. Perceba, tem que ter o tema geral. No caso aqui, o tema geral é célula, que eu utilizei. Os conceitos específicos sobre o tema, aí vocês estão vendo que são essas outras partes coloridas: bactérias, procarionte, eucarionte, sem núcleo, com núcleo, animal, vegetal, unidade fundamental da vida. E as ligações. Essas ligações, às vezes, é o que dá mais trabalho. Você liga numa coisa, você percebe que pode ligar nisso aqui também. Por exemplo, o que é que eu posso fazer aqui? Eu coloquei aqui célula, aí fiz uma ligação. Unidade fundamental da vida, fiz uma ligação. Célula divide-se em... Aí tem procarionte e eucarionte. Aí, o procarionte, eu fiz uma outra ligação. Essa aí, núcleo. E o eucarionte, eu fiz outra ligação, é conúcleo. Eu já sei que essa eucarionte com núcleo tem mais outras interligações, que é a questão dos dois tipos, que é o animal e o vegetal. Aí eu já sei, se eu quisesse finalizar aí, eu poderia finalizar. Mas como eu sou uma pessoa que gosto muito de me aprofundar naquele assunto, eu vou e coloco os exemplos. Coloquei tanto o exemplo de uma célula procarionte como de um eucarionte. De uma procarionte, eu puxei uma seta, coloquei exemplo, bactérias, e aqui do animal, puxei uma seta, coloquei exemplo, um neurônio. O ideal também, que quando você for fazer uma interligação entre um título central e uma outra palavra, ou entre um diagrama, você coloque verbos, certo? Tem que ter esses verbos. Mas, se você for fazer somente para você, pessoalmente, esse mapa conceitual, com o tempo, com a prática, você não é obrigado mais a colocar esses verbos. Bom? Aqui não tem muitos verbos, tem só o divide-se, tá certo? E o é. Mas nos outros mapas que eu vou mostrar aqui, vocês vão ver a presença dos verbos. Eu vou passar aqui um pouquinho, quero mostrar isso aqui. Aqui é um mapa conceitual sobre a Terra. Você percebe que onde tem essas setas vermelhas são os verbos de ligação que a gente utiliza. Então, por exemplo, a Terra faz parte do sistema solar, formado por Sol, cometas, planetas. Aí da Terra eu também posso puxar girar em torno gira em seu torno a Lua, aí apresentar, tem outro verbo aí, movimento de translação, que gera as fases da Lua. Então, a presença dos verbos de ligação são muito importantes. A questão, e volto para lá, as questões das cores também são importantes, mas também não deixar uma coisa muito estilo carnaval de Olinda, tá certo? Você vai fazer um estilo, por exemplo, aqui eu sei que aqui foi usado um pouquinho de cores a mais, mas aqui essas cores que foram utilizadas foram exatamente para dividir os tópicos. Por exemplo, aqui no laranja eu coloquei somente o procarionte e o eucarionte, a da questão do sem núcleo com núcleo eu coloquei já cinza, do animal e vegetal coloquei diferente as cores já, mas para poder diferenciar o animal e o vegetal eu coloquei verde, o animal eu coloquei azul. E nos exemplos eu coloquei amarelo. Lá na célula sobre a unidade fundamental da vida eu coloquei já verde, certo? Mas vocês podem fazer também só de uma cor só, não é obrigado. Mas a gente faz colorido para exatamente nos remeter àquilo que eu falei no início, a questão dos gatilhos de informação, que são muito importantes para a aprendizagem e para a assimilação dos alunos, principalmente os alunos que estão no ensino médio, os alunos que estão no fundamental, os alunos que estão se preparando para os vestibulares, para os exames nacionais, o Exame Nacional do Ensino Médio. Então, a questão das cores e criar gatilhos de informação é muito importante. Para vocês, eu acho que até para nós, e o mapa conceitual eu chamo um salva-vidas. A gente vai, às vezes, dar uma aula no ensino médio e, às vezes a gente já ministrou tanto aquela aula que há muito tempo atrás que a gente não lembra de alguns pontos principais. Basta pegar um mapa conceitual e dar uma olhada, até pelas cores, facilita essa interpretação e essa conexão, porque o nosso cérebro tem essa facilidade de lembrar, por meio dessas estratégias, a questão das cores, dos elementos. Aqui eu coloquei, por exemplo, um diagrama no estilo retangular arredondado, mas você pode estar quadrado, comum, retangular comum, né? Aquele retângulo perfeito. Bom, aí como é que nós vamos fazer aqui? Isso eu vou explicar numa experiência que eu tenho de PowerPoint, certo? Se, assim, em termos de outros
aplicativos como o Canva, que também dá para você fazer os mapas conceituais, a questão acho que é do MindNote, mas o MindNote acho que o MindNote é só para iPhone. Aí tem o MindMister, que é para, eu acho que é para outros celulares, ou acho que dá para baixar pelo computador, não lembro. Porque assim, eu não tenho uma visão muito ampla de aplicativos e programas para vocês, porque eu não utilizo essas ferramentas. A minha ferramenta, quando eu quero trabalhar, é o PowerPoint e a forma manual artesanal. Então, assim, eu não tenho muita propriedade para falar de como é que se utiliza esses aplicativos ou ferramentas digitais. Aí vocês vão ter que utilizar, ver depois, em um outro momento, fazer uma pesquisa ou ver alguns tutoriais na internet, se vocês quiserem utilizar esses programas. Aí como é que a gente faz? Primeira coisa, a gente vai fazer um rascunho, a gente vai fazer o nosso mapa, a gente vai ver como é que a gente quer. A gente utiliza para fazer o mapa, para fazer esses diagramas, o formas, né? A gente vai inserir formas, isso eu estou falando no PowerPoint. Aí você coloca o diagrama que você gosta, que você acha interessante. Colocou lá, aí lá dentro você digita, seleciona, coloca o tamanho da fonte. Né? No caso aqui dos mapas mentais, existe um padrão. Mapas mentais não, mapas conceituais, existe um padrão. Aí você não vai poder usar aquelas letras como você utiliza nos mapas mentais. Você vai ter que ir mais leve, você aqui vai ter que usar mesmo um Arial, um Times, né? Vai ter que ser aqui mais limitado, porque se for uma coisa com qualquer tipo de letra, qualquer tipo de fonte, aí não fica uma coisa muito profissional e nem institucional. Principalmente para vocês, para nós que estamos no C10, a gente não pode usar esses tipos de letra, a gente tem que usar uma coisa mais institucional. Até mesmo porque eu acredito que as próprias propostas de trabalho da especialização já vão dar qual tipo de letra, qual formato, tipo de letra não, tipo de fonte, o tamanho e tudo. Mas se você fazendo só para você, pessoalmente para o seu estudo e sua pesquisa, aí você pode fazer da forma como você quiser. Formas, aí você coloca dentro, aí digita lá o tema central. Eu coloquei aqui em caixa alta, mas você não é obrigado a colocar caixa alta. Você pode colocar somente a primeira letra inicial, maiúscula, e depois você vai colocando o restante minúsculo. Aí depois você vai colorir. Isso se você quiser colorir. Se você quiser, pode colorir ou deixar só de uma cor, ou não colorir e deixar só preto e branco. Só branco no caso. Aí você vai em formatar, aí lá em formatar você vai para preenchimento de forma. No preenchimento de forma, você vai e preenche com a cor que você quiser, como é o caso daqui, tá certo? Aqui eu preenchi de amarelinho. Depois disso, você vai passar por dois pontos principais, as setas. As setas, como eu falei, você pode pegar lá da internet, né, uma setinha, ou você pode usar aqui do Formas mesmo, aquela seta bem pitoresca, aquela seta fechada, reta, e não tem muita... É bem simples, né? Aí aqui eu peguei uma da internet, essa curvadinha, eu achei interessante, mas você pode pegar outras comuns, simples também. Depois disso, você vai você vai inserir texto. Você vai inserir caixa de texto. Lá nessa parte, você vai aqui, inserir caixa de texto, aí você vai vir com um cursorzinho e vai colocar em cima da seta esse quadradozinho. Aí é onde você vai colocar e criar os verbos de ligação, ou você simplesmente pode colocar aquela palavra referente para interligar o outro diagrama que você vai fazer. Bom, depois disso você vai passar pelo mesmo procedimento. Vai lá em formas, cria outro diagrama, coloca, preenche com uma determinada cor, você coloca lá a continuidade da sua afirmativa. Então, a célula é unidade fundamental da vida. Então, eu fiz uma afirmativa aqui. Obviamente, a gente sabe que célula não é só isso. Aí você vai criando os seus informes. No caso, quem for trabalhar qualquer outro tema, bota o tema central. Se for um projeto de pesquisa, o tema central da sua pesquisa, você tem que colocar lá. Você não pode criar outra coisa. O tema central, o tema da sua pesquisa. Aí as setas você vai puxando e vai criando ali a continuidade das suas afirmativas. Aí o que é que acontece? Deixa eu voltar aqui, quando você
crio uma afirmativa, dentro dessa afirmativa pode surgir outras. Por exemplo, célula divide-se em procarionte e eucarionte. Acabou aí? Não. Dentro da procarionte tem mais coisa. Dentro da eucarionte tem mais informação. Dentro do com o núcleo tem mais informação. Dentro do animal tem mais informação. Dentro do neurônio tem mais. Assim vai. Se for, a gente vai passar o dia trabalhando naquela temática. Mas por isso que é importante, e existem dois tipos de mapas conceituais. Existe o mapa conceitual primário, que é esse geralzão, aqui, por exemplo, aqui sobre a Terra. Eu finalizei aqui, sistema solar, aqui em amarelo. Sistema solar formado por Sol, cometas, planetas. Eu poderia continuar falando sobre planetas? Poderia. Eu poderia continuar falando sobre cometas? Poderia. E assim sucessivamente. Mas aí, para que isso não se estenda, eu crio um mapa secundário, onde eu vou trabalhar somente os planetas, onde eu vou trabalhar somente os cometas, onde eu vou trabalhar somente o Sol e outras palavras-chave existentes nesse mapa conceitual. E assim, lá dentro, eu vou fazer um mapa terciário, um mapa quaternário, e assim vai sucessivamente, igual a cadeia alimentar, né, que a gente chama. Bom, aqui eu trouxe para vocês alguns mapas conceituais, muito trabalhados, para quem já deu aula de biologia, acho que tem professor ainda aqui que dá aula de biologia com os livros do Amabs e Marto, ou já trabalhou, acho que a boa parte do pessoal aqui, eu também já, sabe que no final do livro tem esses mapas conceituais, né? E esses mapas conceituais, às vezes, salvam a vida de muitos alunos, inclusive a nossa, enquanto professores. Então, o mapa conceitual não pode ter desenho, viu, gente? Eu não posso colocar, por exemplo, ali uma boca, um vírus, colocar ali um animal, não pode. É tudo forma por meio de diagramas, setas de ligação e verbos de ligação. A forma como você vai organizar essas ideias é de acordo com a propriedade daquele assunto que você estudou. Tá certo? Então, por exemplo, ecologia é o estudo dos seres vivos, do ambiente. Aí de lá você já puxa. Você não pode, por exemplo, puxar o nicho ecológico, que está lá no final, em ecologia. Até pode, mas fica uma coisa mais... Não fica uma coisa de forma hierárquica, né? Então, o ideal é que você vá puxando essas setas de ligação de acordo com os diagramas que você vai fazendo. Aqui no PowerPoint, tem uma ferramenta no Inserir que dá para você criar esses mapas conceituais sem precisar até utilizar essas ideias que eu já trabalhei, de desenvolver com vocês. Que você vai inserir, Smart Art, e lá no campo hierarquia, já tem alguns parecidos. E você pode, a partir dali, construir os seus mapas conceituais. Então, também uma ideia, se você não quiser utilizar as formas lá na parte de inserir também. Bom, isso fica muito a critério do aluno, muito a critério de vocês. Eu trouxe aqui alguns trabalhos que eu desenvolvo. Aqui já não é mapa conceitual, tá bom, gente? Muitas pessoas dizem, José, os teus mapas são lindos. Gente, teus mapas mentais são lindos. Gente, não é mapa mental. José, o teu mapa conceitual é lindo. Não é mapa conceitual. O trabalho que eu desenvolvo nem é mapa mental, nem é mapa conceitual. São mapas no estilo resumões, que são para alunos do ensino médio. Eles são feitos à mão. Eu vou ensinar para vocês depois como é que vocês fazem esses desenhos. Geralmente, o que é que eu faço inicialmente? Eu faço um estudo em várias literaturas e pesquiso aquilo que é mais importante para os alunos, em cima dos documentos nacionais, né, agora com a nova BNCC, em cima dos parâmetros curriculares nacionais do ensino médio, que atualmente o meu material é somente para o ensino médio. Próximo ano que eu estou pensando em criar outros para as séries iniciais, séries finais, o ensino fundamental, mas até então só tenho para o ensino médio. E esses materiais eu faço um rascunho, um aparato de tudo, fica assim um bolão de informações. Aí depois eu pego uma folha A4, 60 kg, como aquela que eu mostrei, eu pego o lettering, eu mostrei como é que se faz o lettering, pesquiso um bem legal, imprimo na folha A4, depois eu recebo só ele já com o título, com o lettering, faço uma divisão da folha, no lápis mesmo, e depois eu vou organizando essas informações, certo? Obviamente eu utilizo as réguas, utilizo os desenhos. Para fazer esses desenhos aí, eu vou já ensinar como é que se faz mais ou menos, é questão de muita prática.
né? É questão realmente da pessoa praticar. Vamos acabar com essa história de dizer, eu não sei desenhar, eu não sei fazer um mapa mental, eu não sei fazer um mapa conceitual, eu não tenho, como é que as pessoas falam? Eu não tenho habilidade, até eu falei aqui no início, né, essa palavra, mas esqueçam. Às vezes as pessoas dizem isso. E a gente tem que acabar com essa negatividade. Então, todos nós somos capazes de criar e personalizar os nossos próprios materiais. Claro que uns têm mais facilidade, tem outros que têm mais um pouco de dificuldade, mas não quer dizer que essas pessoas não são capazes de construir seus próprios materiais. Então, geralmente, eu utilizo as canetinhas, canetas do tipo 4.0, que eu vou já mostrar quais são, faço os desenhos e fica nesse estilo aí, certo? Depois a gente, presencialmente, pode ensinar a vocês como é que vocês fazem inicialmente esses mapas aqui, porque aqui por aqui realmente não tem como. Mas eu vou ensinar no final algumas técnicas. Aí, geralmente, você tem que fazer, deixa eu passar aqui os outros, para vocês verem. Ó, aqui são outros que eu faço, aqui é sobre os quinidários, e aqui é sobre os moluscos. Então, geralmente, eu faço os desenhos, eu faço o estudo, utilizo as canetinhas 4.0, faço um rascunho, depois eu cubro de canetinha preta, depois eu pinto, depois eu faço uma esfumação nesse desenho, depois eu contorno de novo, dá um trabalho imenso. Mas eu gosto quando fica no trabalho final, fica legal. Sabe? Fica assim uma coisa bem interessante. Aqui tem outros exemplos ali sobre o ciclo reprodutivo das pteridófitas. E aqui mais alguma coisa de moluscos. Tá bom? Bom, então, finalizando essa parte de mapa conceitual, basicamente é isso. Vocês viram que ele é bem mais simples do que o mapa mental. Ele é uma coisa mais leve. Mas se você tem que ter objetividade nas informações que você vai fazer. Por exemplo, aqui, ó, Terra apresenta movimentos de rotação, translação, aí rotação e translação. Ou seja, eu estou dando toda a informação que está dentro de um parágrafo de um livro didático ou dentro da sua pesquisa de trabalho, estou relatando tudo aqui nesse diagrama. Isso é muito importante, porque cria esses gatilhos de informação para os alunos e para vocês que também, porque nós somos alunos. Né? Bom, agora nós vamos entender dessa parte. Depois, se alguém tiver mais uma pergunta, pode fazer. Mas nós vamos aqui para as técnicas de desenho. Então, basicamente, nós temos 3 tipos, né? Só para finalizar, antes da gente passar para o próximo ponto. Os resumos e esquemas, eles se interligam. O que é o esquema? O esquema é aquilo que a gente faz diariamente. Por exemplo, se a gente vai no supermercado e faz uma lista do que a gente vai comprar no supermercado, é um esquema de coisas que eu quero comprar. Se eu, por exemplo, faço um desenho do croquis, de onde eu vou sair até a casa onde eu quero chegar, o local que eu quero chegar, apesar de ser um croquis, é um esquema do percurso que eu quero percorrer. Então, basicamente, nós vivemos de esquemas. E esses esquemas estão inseridos dentro dele os resumos. E dentro dos resumos, nós temos as metodologias ativas, que são os mapas mentais, os conceituais e os mapas resumões, que são esses que eu costumo trabalhar. Certo? Ah, Jocélio, por que é metodologia ativa? É o que eu falei para você. É metodologia ativa porque é algo que é construído. O aluno ele vai construir. É algo processual. O aluno ele cria autonomia do seu próprio material. Ele não vai pegar simplesmente um material qualquer e vai replicar. Ele vai construindo, ele vai personalizando de acordo com aquele conhecimento dele e de acordo com as experiências que ele tem. Para que esse resumo fique, esse mapa fique ali como uma fonte de pesquisa, para que ele possa pesquisar futuramente em um trabalho da escola, para nós professores, serve até para que a gente possa ter uma ideia geral do nosso projeto de pesquisa, ou de uma avaliação que a gente faça na universidade. São muitas possibilidades e objetividades que um mapa conceitual, mental e resumão tem. É o famoso salva-vidas. E o objetivo realmente é esse. Que o aluno crie a autonomia do seu próprio trabalho, mas também que a gente possa criar gatilhos de informação acerca do que a gente vai estar desenvolvendo ali para o nosso próprio conhecimento, né? Bom, agora eu vou já iniciar aqui as técnicas de desenho, né? Alguns aqui vão lembrar o seu tempo passado, né?
na época dos anos 90, acho que todo mundo aqui é dos anos 90, né? Dos anos 90, algumas técnicas aqui a gente utiliza ainda até hoje. Tem uns materiais aqui que eu ainda utilizo, já alguns amigos meus utilizam até hoje, né? Vou falar um pouco delas. Tem outras mais inovadoras que surgiram agora, que não são da nossa época, mas estão sendo bem aproveitadas hoje pelas pessoas para poder salvar elas enquanto a produção de desenhos. Bom, a primeira coisa é o espelho mágico. Todo mundo vai falar no espelho mágico, né? A gente sempre eu lembro que eu estudava na escola, no ensino fundamental, né? Porque no médio não tem como, mas passavam muito esses vendedores vendendo esses espelhos mágicos, né? Onde a gente bota o espelhozinho, coloca aqui o desenho que a gente quer e aqui a gente vai só reproduzindo. Então é uma técnica muito interessante de se fazer, né? O uso do espelho mágico. O importante é que quando você for fazer esse desenho, ele não fique igual ao outro. Você tem que colocar alguma coisa a mais, porque senão você está fazendo uma cópia do desenho, não se torna algo pessoal seu. Então você pode, às vezes, mudar a cor na hora de pintar, fazer a mudança de algum item ali, que você vai fazer de lápis, eu acredito, e depois você vai mudando de acordo com o que você quer. Então o espelho mágico já salvou vidas de muitas pessoas. Eu não cheguei a utilizar exatamente para mapas mentais e conceituais, mas já utilizei como forma de entretenimento na época que eu era adolescente. Não sei, eu acho que ainda vende hoje nos sites por aí, acho que Mercado Livre, Buscapé, ainda vende ainda esse material. Um outro material muito conhecido, né, que eu acho que eu até tenho aqui tem um aqui, ó, que eu comprei em Fortaleza, que é os kits de régua do tipo stencil, que é aquela que você compra e coloca em cima do desenho e você vai fazendo aquilo que você quer. Obviamente não dá para você desenhar, por exemplo, um desenho mais complexo. Não dá para você desenhar um caracol utilizando isso aqui, né? Até dá, aquele caracolzinho mais simples. Mas dá para, por exemplo, dá para desenhar uma célula, uma membrana plasmática utilizando os kits de régua stencil, que são muito importantes. Ele é bem baratinho, tem nesses sites de papelaria, e Fortaleza também acho que tem lá no centro, quem é de Fortaleza, tá bom? Geralmente eles vendem individuais ou vendem os kits completos. E daí você pode utilizar. Aqui eu coloquei uns, mas tem vários outros, tem de números, tem de letras, tem dos vários formatos, e ajuda muitas pessoas que têm dificuldade com desenho, certo? Bom, uma outra técnica que a gente utilizava há milhões de anos atrás, mas ainda tem gente que utiliza essa técnica. Eu, particularmente, não utilizo, porque até mesmo a minha concepção sobre o papel carbonado é utilizar mais quando a pessoa vai utilizar pintura, fazer pintura, desenho no tecido. Porque se você for fazer no papel, né, é mais ou menos como é que se funciona. Você pega o papel comum, papel ofício comum, bota o papel carbono e coloca em cima aquilo que você vai desenhar. Então, por exemplo, se você vai desenhar uma célula, papel em branco, carbono, pega outra folha não, o desenho da célula e desenha por cima e tal. Só que quando você vai ver, tira o carbono, o desenho está todo manchado. Aí se você vai passar borracha, mancha, então fica meio complicado. A não ser que seja cor muito simples, muito fácil. Na época que eu era estudante, há muitos anos atrás, no ensino fundamental, nossos professores eles utilizavam ainda carbono, né? Quem não conhece o famoso mimeógrafo, né? Que era utilizado muito o papel carbono para poder fazer as pinturas, os desenhos das crianças e também as próprias avaliações do ensino fundamental. Acho que tem gente que nem é dessa época, mas eu fui da época em que os meus amigos professores utilizavam esse papel carbono para poder fazer suas avaliações, já que não tinha computador, né? Isso quando era uma atividade simples comum. Mas fica a critério. Tem amigos que utilizam papel carbonado e dá certo, né? Vai depender muito da complexidade do desenho. Bom, outras formas que estão surgindo agora, muito comuns, né, que sendo muito utilizado pelas pessoas, é o desenho desenhos por meio de formas. Você não vai desenhar, isso aqui você tem que ter uma noção de espaço geométrico muito grande. Porque, por exemplo, você imaginar que os desenhos aqui
esses triângulos, esses círculos, esses retângulos, eles possam formar um pé, tem que ter essa dimensão. Aqui você, como é que acontece o processo de formas? Você vai desenhar, você vai utilizar as formas geométricas, é como se fosse um rascunho. Eu vou rascunhar o que eu quero desenhar, só com formas geométricas. Por exemplo, eu vou rascunhar aqui um pé utilizando só formas geométricas. Porque aí depois eu vou só passar o lápis e ondulando e fazendo o formato do pé, como é o caso aqui desse segundo desenho que vocês estão vendo. Já aqui do lado do patinho, ela fez dois círculos ovais, fez duas setas tortas, né? Assim, mais ou menos. E ela foi criando e adaptando e colocando as outras estruturas. Então, a técnica com formas é dizer que o desenho, ele inicia a partir das formas geométricas. Então, você faz as formas geométricas em cima da estrutura do desenho que você quer. Se você vai fazer um cacto, você vai colocar uma estrutura oval, outra oval, outra oval, e vai fazer um quadrado embaixo, que é para simbolizar o vaso, né? E depois você vai só cobrir, mas não da forma diretamente, você vai fazendo uma cobertura ondulada, e depois você chega ao ponto final, que é o cacto que você quer, tá bom? Uma outra técnica muito utilizada é a proporção com grades. Essa aqui é fácil, mas tempo é um pouco difícil, né? Você tem um desenho minúsculo, com um desenho interno, no caso aqui é um cachorrinho, e você tem uma base maior, quadriculada, só que ela é bem maior, e você vai reproduzindo quadrante por quadrante, aquilo. Então aqui no 1A, eu vou iniciar a orelha do cachorro. No C2, eu vou fazer a parte do rosto e o olho. Aqui no C1 e D1, eu vou te fazer o rabo do cachorro. Então, é uma coisa que você vai fazer quadrante por quadrante, quadrado por quadrado. Dá um pouco de dificuldade, mas ajuda e salva muitas vidas na hora de desenhar. Agora, se ele for muito complexo, um rosto, uma coisa assim, aí é mais complicado. Mas aqui é bom porque você vai fazer quadrado por quadrado, quadrado por quadrado. E no final, você junta tudo e fica aquela coisa show de bola. Isso, o quadrado você vai fazer, né? Você vai fazer o quadrante aqui de lápis, depois você vai apagar e você cobre o desenho, depois você apaga o quadradozinho. Isso é muito importante. Você não tem como fazer o desenho dentro do quadrado de caneta, né? O quadrante está ali todo de caneta e depois você tentar apagar, que não vai apagar. Você tem que fazer o quadrante de lápis e o desenho que você vai fazer bem lá dentro de lápis. Depois você cobre ele e depois você apaga só o quadrante, só os quadrados. Bom, e para finalizar, eu achava que eu ia esticar uma rabaladeira, mas eu não estiquei. Eu vou ensinar para vocês bem simples as técnicas de pintura, que é a que eu utilizo. As técnicas de pintura, elas são assim. Você vai fazer o desenho, como está ali no número 1, certo? E depois você vai cobrir esse desenho com a caneta preta 4.0. Eu tirei aqui um pouco sobre as marcas, mas eu acredito que todos saibam quais são essas marcas, só pelo desenho, né? Mas, uma questão por direitos, eu não posso colocar. Então, eu coloquei aqui a caneta preta 4.0, que é uma que tem uma pontinha fina, essa daqui, ó. E você vai cobrir ele depois. Depois você apaga com a borracha. Certo? Beleza. Isso no número 2. No número 3, você vai começar a pintar com esse lápis de cor maravilhoso, que todo mundo sabe que é o melhor do Brasil. Você pinta ele todinho, preenche ele, né? E para ele poder ficar bem tchan, aquela coisa bem impactante, como eu mostrei lá nos meus desenhos, você vai fazer um sombreamento. Esses sombreamentos, você tem que ver exatamente como é que você vai fazer. Por exemplo, no caso do pato, você vai pintar o pato de amarelo e depois eu preenchi ele só nas bordas com laranja. Porque o laranja e o amarelo, eles dão eles se complementam, né? Ou o vermelho também dá certo. Você não vai poder colocar o verde ou o azul. Por exemplo, se você for fazer algo verde, você faz verde claro e sombreia com verde escuro. Se você vai fazer azul, você faz azul claro e faz o sombreamento com azul escuro, na realidade.
Então, o ideal para que as imagens elas fiquem mais vivas na hora de pintar é fazer isso. Cobrir com essa canetinha preta, pintar e depois dar um sombreamento no final. Se você for muito corajoso e gostar das suas coisas bem clean, bem limpa, bem legal, depois de você passar pela etapa 4, você ainda pega o pincelzinho de novo e cobre de novo. Porque às vezes o lápis de cor, ele opaca as linhas do desenho. Tá certo? Bom, aí você fazendo isso, os desenhos vão ficar assim, gente, ó, bem lindinhos. Certo? Bem bonitinhos. Isso aqui eu faço com essas técnicas. Por que, é que os desenhos são assim? Porque eu utilizo essas técnicas. Eu pinto o desenho, cubro de preto, pinto, aí depois eu passo uma espumaçãozinha em cima, certo? E fica show de bola. Esse é o segredo, né? Todo mundo pergunta, já sabe qual é o segredo dos teus desenhos ficarem tão vivos? É muita pintura. Você pinta e depois passa, faz um sombreamento. Tá bom? Bom, acho que óbvio sucesso a todos. Aqui é meu Instagram, @Jocélio Batista. Vocês podem entrar lá e tirar algumas dúvidas sobre a questão dos mapas conceituais e mentais. Mas eu quero que fique bem claro no nosso encontro de hoje que mapa mental, mapa conceitual, resumão, não é a mesma coisa. Certo? Tudo são coisas diferentes. A proposta da nossa especialização hoje é fazer mapas conceituais. Então, vocês vão utilizar muitos daqueles diagramas. Mas os mapas mentais, vocês podem utilizar no dia a dia para o trabalho de vocês. Dá mais um pouquinho de trabalho, mas o produto final fica maravilhoso. E os resumões são os resumos comuns que a gente faz no nosso dia a dia. Tá certo? Bom, professor Cleiton, no mais... No mais, é isso. Então está sendo show, né? Assim, eu acho que tá bombando, digamos, nossa live, né? Realmente as contribuições de Océlio são de fundamental importância para nós que estamos chegando agora. Eu digo nós do curso Ciência 10, né? Que me coloco também aqui como estudante, porque eu estou aprendendo muito com o Jocélio e com todas as dicas que ele está passando aqui. Então, essa é a ideia, que esses conhecimentos sejam compartilhados com vocês também, os outros estudantes do Ciência 10, e, claro, também os outros ouvintes que estão aqui, né, outros ouvintes que estão assistindo nossa live e estão interessados em aprender um pouco mais. Mais uma vez, agradecer o Jocélio, né? A nossa proposta seria acabar 10 horas, mas já são 10h20, a gente estourou um pouco porque está sendo sucesso, tá? Não é sua culpa, Jocélio, é porque tá sendo sucesso, tá? Então, assim, a segunda parte desse momento seria realmente as perguntas, né? A gente vai abrir aqui as perguntas. Nossa tutora top, Luana, vai aí fazer algumas perguntas, dado o nosso público, né, e que está assistindo. Inicialmente, eu vou só registrar a presença da professora Viviane, que está assim, fazendo comentários excelentes, elogiando o Jocélio. Obrigada, professora, por estar aqui. Jocélio, nós temos muitos elogios, muitas perguntas, então está todo mundo assim super empolgado. Vou começar com a pergunta da Márcia. A Márcia perguntou se o tema ele sempre tem que ficar no centro da folha, do resumo em si. Pronto. Se for o mapa mental, sim. Se for o mapa conceitual, de preferência, sim, mas não é algo obrigatório. Você pode colocar lá no início, mas ele tem que ter um destaque, ele tem que ter aquela coisa tchan, que eu sei, pá, aquele dali é o tema. Eu não posso deixar ele mergulhado e nem posso deixar ele perdido no meio de outros, certo? Ou no centro, ou no topo, não tem diferença não. Agora, no caso do mapa, por obrigatoriedade, tem que estar na parte central. Certo. A Maria Karine, ela perguntou como tirar uma imagem e fazer um desenho dela. A questão das informações sobre autorias, onde poderia ser colocado nessa folha ou no aplicativo que vocês estiveram utilizando para construir esse mapa. Não sei se deu para entender. Na verdade, ela queria saber como colocar a autoria no mapa, se de repente ela pegar uma foto que não seja pública. Ela vai colocar lá debaixo da imagem. Ela vai colocar imagem, aí bota imagem, 2 pontos, aí ela bota o nome da pessoa. Entendeu? Se for uma imagem. Porque assim, não tem como fazer um documento extra para colocar
tem que estar ali dentro do mapa. Então, se for pedido de uma pessoa, se ela pedir autorização de uma pessoa, ela tem que colocar igual como acontece nos livros didáticos. Tem lá o desenho, imagem, papapá, 2 pontinhos e bota lá o nome da pessoa, ou, enfim, de quem é a imagem. Tá certo? Pronto. Agora, se ela for de domínio público, não tem necessidade. Se for feito por ela, também não tem necessidade. Então, só se for realmente... O R. Dias, ele perguntou se o mapa conceitual ele pode ter imagens. Ao invés de colocar desenhos, ele colocar imagens. Rapaz, eu não aconselho. O conceitual, né? O conceitual ele é totalmente conceitual, no sentido de diagramas, como eu falei, tem que ter esses 3 pontos, né? Tema geral, as estruturas específicas do conhecimento, lá, as informações e as ligações, que são as setinhas. Mas eu não aconselho colocar imagens ou tirar todos os diagramas e colocar só imagens. Agora, no mapa mental, não. No mapa mental, você pode abalar lá, colocar imagem, fazer... Agora, também, contanto que no mapa mental não fica uma coisa assim, muito pesada, como eu falei. Vamos tentar deixar o mínimo de pesado para que possa ficar uma coisa realmente palpável e a pessoa possa perceber, esse aqui está trabalhando esse tema, já sei que é isso, já sei que é aquilo, lembrei de tudo, vou tirar um 10 na prova. Então, basicamente, o objetivo é esse, criar esses gatilhos. Mas eu, particularmente, não aconselho, eu acho que não é certo. No conceitual. Agora, no mental, você pode abalar. Certo. O George Dias, ele perguntou como que ele faz para encontrar os seus resumos. Ele quer saber se você disponibiliza em algum lugar e como que ele encontra esses resumos. Pronto, gente, deixa eu contar aqui. Não sei nem se eu posso contar isso aqui para você, mas eu vou contar. Tem o meu Instagram. Eu deixo alguns mapas free. Eu vou deixar alguns mapas free lá, né? Se vocês quiserem baixar, mas são poucos. Na realidade, eu construí ao todo agora 260 mapas de biologia. Coisa demais, né? Coisa de 1 ano e meio. Graças a Deus terminei. Mas é porque eu tenho um projeto, tô querendo criar uma loja virtual com esses materiais. Eu conversei contigo, não foi, Luana? Acho que, não sei se foi contigo, foi uma pessoa. Que eu tô querendo criar uma loja virtual. E vai estar lá mapas, modelos didáticos, vai estar lá também alguns jogos pedagógicos, vai ter material também para as séries iniciais do ensino fundamental. Então, os meus mapas, por enquanto, só tenho alguns deles de forma free, que eu vou disponibilizar lá no Instagram. Mas o todo mesmo, os 260 mapas, eles vão ser disponibilizados nessa loja. Quem quiser adquirir todos, né, de forma, vai ser totalmente virtual, né, a pessoa pode entrar no site, adquirir, aí fica para a pessoa utiliza do jeito que quiser, com seus alunos ou para estudar. Esse é o sorteio que vocês estavam pedindo no chat. Tinha muita gente dizendo, deveria ter feito um sorteio de um mapa. Pronto, você vai disponibilizar a gente pode... alguns. Pois é, eu também estava pensando nisso, mas será que dá certo? Mas a gente pode combinar, pegar alguns mapas principais, montar uma apostilinha, né, imprimir aqui, ou fazer de forma digital, e a gente vê como é que vocês podem fazer esse sorteio. E eu depois só disponibilizar para os ganhadores. Pode ter até um primeiro e um segundo lugar, viu? Foi um primeiro e um segundo lugar aí, né? Aí a Luana vê a forma de sorteio, que aí depois eu organizo e envio para os ganhadores. Temos mais uma pergunta da Virginia Rosa. Ela quer saber se essas reuniões, a construção desses mapas são colagens de imagens, letras completas com conteúdos. Se para construir um mapa eu preciso realmente colocar imagens, as letras e todos esses conteúdos. Ou se eu posso buscar um meio de construir um mapa mais simples, digamos assim. Bom, como eu falei, né? Mapa mental, ele tem que ter o título central, tem que ter as setinhas. Você não é obrigado a colocar as imagens, se você não quiser. Você pode botar somente tópicos, o mental, tá certo? E o conceitual na mesma linha. Não é obrigado você fazer essas colagens de imagens. A gente diz imagens porque as imagens vão criar gatilhos de informação para quem vai estudar, para quem vai utilizar ali.
mas não é obrigatório, né? Colocar as imagens, não, fazer essas colagens, não. Assim como também não é obrigado você usar o PowerPoint, você pode usar diretamente nos aplicativos, os programas, porque lá já vai estar nas estruturas próprias e você vai montando o seu. Mas é o ideal, que eu sempre falo para os meus alunos do ensino fundamental, quando eu estava em sala de aula, né? E agora eu estou como formador de professores. Que eu dizia sempre para eles, tentem construir algo muito pessoal de vocês. Não construam, peguem uma coisa que já é feita e façam só editar, principalmente quando eles utilizavam nos programas, né? E saia coisas bem belas, bem diferentes, né? Porque às vezes quando a gente pega uma coisa que já é editável, aí eu vou só mudar isso aqui, pronto, aí não fica uma coisa muito sua, né? Eu aconselho que seja algo muito pessoal, seu, personalizado. Só contribuindo, Jocélio, né, com essa questão das figuras, né, realmente, como você bem explicou, a questão da diferença do mapa conceitual, do mapa mental, dos resumões, então, e aí estão enfatizando nessa pergunta, pode colocar figura, pode não colocar figura, realmente, no conceito do mapa conceitual, realmente não cabe figuras, não é? É só mesmo o esquema lá. Mas, inicialmente, né, quando eu vou trabalhar com os estudantes, eu me preocupo também com as ferramentas que ele tem, né? Eu acho que hoje as escolas estão mais estruturadas, né? Assim, as escolas públicas, tanto no fundamental, no ensino médio, eu acho que já tem uma estrutura melhor. Eu também fui de escola pública, né? E nem tinha livro para estudar, então hoje a gente tem esse material para o aluno, acho que está mais digamos, sortido de materiais para realizar essas atividades, mas com a pandemia e no ensino superior, a gente se deparou com uma situação um pouco mais de como é que a gente ia garantir que o estudante tivesse essas ferramentas, né, tipo de internet, inclusive para usar computador, essas coisas. Então, eu sempre gosto de deixar bem à vontade do estudante para ele usar o papel e lápis e caneta, né, que são as ferramentas mais básicas que a gente tem. Então, aqui a gente está falando de computador, estamos falando de aplicativo, de programa de celular, né, de tudo, mas são ferramentas que talvez nem todo mundo tenham disponíveis, né, tenham disponibilidade desse material. Então, os resumões do Jocélio é uma alternativa muito excelente, né, principalmente nesse contexto de pandemia que nós estamos tendo, com muitas dificuldades, e fica, né, bem explicado que ele usa papel e caneta e lápis, né, que é um material barato que eu acho que consegue abranger uma maior quantidade de pessoas e que possivelmente a maioria das pessoas tem nas suas casas, que é o papel e a caneta. E a questão do desenho também, como também o Jocélio falou muito bem, é uma construção, né? O estudante vai ser protagonista e vai construir o seu material. Então é importante também deixar o estudante à vontade, né, para que ele coloque essas figuras ou não coloque, mesmo sabendo que conceitualmente isso não cabe dentro do mapa conceitual. Mas aquele material vai servir de referência para você estudar futuramente, depois. Então você vai construir um material que deixe você à vontade, que facilite o entendimento dos conceitos, das ideias, do conteúdo que vai ser estudado por você num segundo momento. Então também costumo deixar os estudantes à vontade na hora de construir o seu material de estudo, pensando que aquele material vai ser para ele. Claro, a gente, né, como professor, orientador, corrige o conteúdo, corrige as ideias, vê o que pode ser mais acrescentado, né? Sabendo que não pode partir do zero, a construção daquele mapa conceitual, tem que ter ideias paralelas. Lembrando também que esses materiais, esses mapas conceituais, não podem ser trabalhados exclusivamente só com eles, né? Tem que ter outros conteúdos, outras ferramentas de ensino também para auxiliar o aprendizado. Então, em resumo, eu acho que a gente tem que deixar o nosso estudante muito à vontade, uma vez que não é torná-lo mais protagonista, não é que ele construa o seu próprio material. Então, usar ferramentas baratas, não obrigando a utilizar ferramentas como o programa de computador, internet, talvez seja uma saída para tornar essa proposta mais atrativa, né, e trazer o estudante com mais interesse da sala de aula. É só uma contribuição rápida que eu quis fazer para você. Você pode continuar, Jocélio. Me calei. Não, é por isso que eu falei da história do início, que eu falei na apresentação, que eu falei da história da folha 4, né? Que é muito importante utilizar. Se não tem o PowerPoint, utiliza a folha de papel 4, mas vai seguir as mesmas técnicas. Desenho central, setas, né, diagramas. A questão do desenho, porque assim, eu particularmente, se eu fosse fazer um mapa conceitual para que eu pudesse estudar, eu teria dificuldade para poder compreender. Eu teria que fazer uns desenhos para eu poder compreender algumas coisas. Porque ficaria muita informação textual e talvez eu não adquiriria o que eu gostaria de adquirir ali. Mas, né, é assim.
cada realidade é uma realidade, né? A gente tem que se adequar. Mais Sim. alguma, Luana? Temos várias. Temos uma pergunta da Karine, Maria Karine, onde ela perguntou se os desenhos são de sua autoria ou você faz reprodução. E, em complemento a essa pergunta, ela também destacou sobre as cores, como que você faz essa escolha das cores no seu mapa, porque eles ficam bem bonitos, bem destacados. Todos os desenhos são da minha autoria. E dá um trabalho, né, como vocês viram. Tem dias que eu fico assim, louco. Por exemplo, aquele caracol que vocês viram, Jesus, sangue de Cristo tem poder, dá muito trabalho fazer. Todos os desenhos são da minha autoria, são eu que faço, utilizando essa técnica que eu ensinei para vocês. A técnica, eu digo, da pintura, né? Porque do desenho, como eu já tenho a facilidade, eu desenho direto. Eu não utilizo espelho mágico, eu não utilizo o stencil, eu não utilizo formas, eu não utilizo nada, eu vou direto. Qual foi a outra pergunta que eu me esqueci? Sobre as cores, como que você faz essa escolha para ficar um mapa bem bonito? As cores, eu compro, geralmente, a caixa de lápis de cor, aquela que vem com 73 cores. Então, são com muitas cores. Aí, como é que eu faço? Eu gosto sempre de associar uma cor clara a uma cor escura, que eu não estou com eles aqui. Mas, geralmente, eu gosto, por exemplo, de usar, eu vejo o desenho padrão, e eu vou associando a cor clara e a cor escura, sempre. Se eu vejo, por exemplo, ali tem um vermelho, então eu vou e coloco pinto de vermelho, depois passo um vermelho escuro. Né? Se eu vejo ali que está um caramelo, eu sei que com o caramelo, o que é que poderia dar certo com o caramelo? Não posso usar uma cor clara, então eu vou usar uma cor mais escura, mas eu não vou utilizar o preto, eu vou utilizar uma cor mais próxima do caramelo. O que é que tem mais próximo do caramelo? O marrom. Então eu gosto de utilizar uma cor clara e outra escura, mas essa escura, ela tem que ter mais proximidade com a cor clara. Então, por exemplo, se eu vou usar um caramelo, eu vou usar um marrom, eu não vou usar um preto, eu não vou usar um vermelho. Se eu for usar um azul e depois espumar um outro azul depois, eu não vou utilizar um azul, vou usar um azul que combine com aquilo ali. A questão das cores, eu escolho de acordo com o que eu já vejo no livro didático, ou vou pesquisando e vou colocando e sombreando de acordo com o casamento das cores. É isso. Só continua. Vocês me escutam? Estou ouvindo. Pronto, só continuando aqui as perguntas. Nós temos uma perguntinha da professora Viviane. Ela gostaria de saber se tem alguma forma de passar o papel em cima do lápis para maciar a questão dessa pintura, dessa cor. Ela disse que tinha uma técnica, mas ela não lembra o nome. Ela gostaria de saber se você... Eu não entendi. Pronto, acho que eu fui muito rápido. Foi. Ela falou que tinha uma técnica de passar o papel em cima do lápis de cor para amaciar essa pintura, mas ela não se recorda o nome. Você lembra qual é essa técnica? Não estou lembrado. Certo. Não estou lembrado, mas eu vou pesquisar depois. Nós também não. Não estou lembrado. Nós também não. Então, mas aí eu vou pesquisar bem direitinho, aí depois mando para ela e mando para vocês. O Bruno, ele perguntou, Bruno Miranda, você como formador, como você percebe a questão dessas metodologias ativas por parte dos professores, sobretudo essa construção do mapa conceitual, já que muitos afirmam que não sabem desenhar, que não têm recursos para comprar esses materiais, que apesar de ser mais barato, tem um custo. O que você percebe dentro das suas formações sobre essa questão? A gente percebe muita resistência de muitos professores ainda acerca dos mapas mentais, né? E o ponto principal é a questão do desenho mesmo. Mas pelo menos, a experiência que eu já tenho com professores, somente os professores com a qual eu trabalho, a gente percebe que é algo que vai, aos poucos, continuando. Tem professor que trabalha, às vezes, só o mapa mental, o conceitual, de forma bem simples. Aí depois ele vai alavancando, ele já coloca outros conceitos, né? Eles de acordo com, eles conversam muito comigo, os professores, eles dizem que realmente o aluno, ele cria uma resistência por conta do desenho, mas já tem outros alunos que têm muitas habilidades, já ajudam os outros colegas, né? Essa questão da
dos mapas mentais é uma questão de muita resistência ainda. Mas é algo processual, é algo que vai de acordo com o tempo. Os meus professores, eles fazem essa prática, mas é algo processual. Numa semana sai um mapa mental simples, na outra já sai com uma coisa mais trabalhada, na outra já sai, né? É algo processual, né? É algo que vai sendo conversado, a gente vai explicando da importância, vocês viram a tamanho da importância que são esses mapas, né? No que eu falei hoje, e assim, o professor ele tem que criar essa ciência ainda de quanto isso é importante, né, que é uma metodologia ativa que realmente é construída, o aluno ele vai criando autonomia, por isso que o professor Cleito falou, que essa questão da autonomia, o aluno vai construindo, por isso que não pode criar determinados tipos de barreira enquanto há essa construção, ele vai construindo, e ali vai fazendo de acordo com a realidade dele. Isso a gente fala um aluno da educação básica, né, do ensino fundamental. Os meninos de hoje já estão assim tão acelerados. Os meninos, tem meninos que dão show nos desenhos, viu? Tem meninos que dão show, tem meninos que estão fazendo coisas perfeitas. Às vezes eles se preocupam, às vezes tem uns que se preocupam mais com o desenho do que com a informação. Aí é outra coisa que o professor tem que trabalhar muito bem com o aluno, né? Que os dois se casam, os dois são importantes para criar exatamente esses gatilhos de informação. Porque se você for mandar só o aluno desenhar, também não tem objetividade. Você tem que criar as palavras-chave, os gatilhos de informação com as palavras-chave e com os desenhos. São importantes. Eu acho, né? Pronto, eu vou fazer só mais 3 perguntas, porque o tempo já está bem... Eu pensava que eu ia dizer só mais 3. O Alex Lima, ele perguntou que, na verdade, ele falou assim, basicamente a diferença entre o mapa mental e conceitual está na questão das imagens, Josélio? A diferença seria essa entre os dois tipos de mapa? Não é só isso, não. A questão primeiro está na estrutura também. O mapa mental, ele tem a questão do desenho? Tem. O mapa conceitual? Não tem. Mas só que no mapa conceitual tem as setas que ligam objetivamente aquele verbo, aquela palavra, como se fosse uma frase. Aí a seta vem, você coloca lá uma frase e completa aquele outro quadrante. Entendeu? Existe uma espécie de conexão, uma espécie de afirmativa que vai conectando quadrante por quadrante. No mapa mental, essa seta só tem o objetivo de associar a informação. Pronto, associei, mas não coloca especificamente, ela não tem uma objetividade. Você pode colocar uma cor, ela serve como um gatilho de informação. Entendeu? Vou colocar vermelho porque é do sistema cardiovascular. Vou colocar azul porque é referente ao tema da água. Né? E ali você pode, e ali nos mapas mentais, você pode botar basicamente qualquer tipo de seta. Você pode caprichar, né? No conceitual, não. Tem que ser uma coisa mais simples, mais simplória. Você também não pode fazer de forma estilo carnaval de Olinda, não. Certo? Sempre prudência em relação às cores, não é isso? Tem que ser muito isso. Isso no conceitual. Tem que ser uma coisa muito mais formal, uma coisa muito mais estética. Tem que ter muito cuidado nessa questão da estética, no caso do conceitual. Pronto. Vamos passar agora para a pergunta da Cleudiana Gonçalves. E ela quer saber qual fonte você aconselha a utilizar na construção desse mapa mental. Pronto, eu ia falar até sobre isso aí, me esqueci. Bom, vamos lá. Mental. Vou falar no mental, depois passo para o conceitual. O mental, a gente utiliza a fonte, no mental, como eu falei, a fonte é o que você achar melhor, porque até eu dei a dica da fonte lá, né? A fonte do lettering. Aí você vai utilizar de acordo com o tema. Você pode, às vezes, usar uma letra bem legal, uma fonte bem legal, e você botar uma cor diferente de acordo com o tema. E lá, quando você for colocar os pontos, as palavras-chave, você pode colocar um Arial, um Times, né? Os tamanhos. O mapa mental, 60. Aí no outro você pode variar, 14 ou 16. Mental. Já no conceitual que é o que vocês vão construir, geralmente os que ficam nos quadrantes, os que ficam dentro dos quadradinhos, você pode botar um 14. E os que ficam fora, um 12. Certo? Porque se você vai utilizar muita informação, por exemplo, se vocês forem fazer um trabalho
para falar sobre, sei lá, sobre o projeto de pesquisa de vocês. É muita informação. Então, você não tem como botar uma fonte do tamanho 15, 16, até mesmo vai ficar muito, vai ficar fora da estética do trabalho. Então, geralmente, 14 os quadrantes, que são nos diagramas, e 12 nos que ficam superficiais, que ficam fora, que são os verbos de ligação ou as afirmativas que se completam. Aí a fonte, Arial ou Times, vai depender muito da proposta institucional. Pode ser que o C10 queira Arial ou Times, pode ser que o outro institucional quero Calibre, não, eu quero. Aí vai depender muito da proposta institucional. Pronto. A última pergunta, na verdade, eles estão questionando quando você vai disponibilizar essa loja online, qual é o seu Instagram. Também queria saber se você vai dar essas dicas sobre cores, sobre fonte nessa sua loja, para ajudar esses meninos a continuarem construindo. Pronto. Rapaz, a loja estava prevista agora para março, né? Tava tudo bem, tudo ok. Até as coisas estão produzidas, eu tenho jogo da memória, eu tenho, como é que se diz, aqueles bichinhos, aqueles bonequinhos, palitoches, que são para trabalhar com as séries iniciais. Eu tenho os modelos didáticos e tenho também os mapas conceituais. No momento só tenho mapas conceituais do ensino médio, a partir de agora de julho que eu vou começar das séries finais do ensino fundamental. Estava prevista para março, mas só como eu peguei o Covid, né, acabei pegando o Covid, aí acabou com a minha vida, né? Porque aí eu tive que me recuperar, tal, passei todo aquele tempo de quarentena. Agora que eu estou começando a voltar à tona, mas eu acredito, gente, que em agosto a loja esteja lá bombando para vocês. E essa loja, ela é uma loja, ao mesmo tempo ela não é uma loja. O nome da loja vai ser Biociência Story, mas é uma loja que vai ser tanto de materiais, para quem quiser adquirir, mas também vai ser um perfil de divulgação científica. Então lá vai ter muitas coisas interessantes para professores, alunos, inclusive também vou falar de algumas coisas também relacionadas a mapas. Acho que em agosto dá certo. Se não der certo em agosto, não vem como é que vai ficar essa vacina, que graças a Deus os professores vão ser vacinados, né? Acredito na próxima semana acho que as coisas vão melhorar. Aí em julho é férias, aí é o jeito de ajeitar mais algumas coisas aí. Em agosto tá lá e vou divulgar para vocês e vocês podem acessar o material ou adquirir algum material e estamos aí. Prontinho, professor Cleiton. Finalizamos a parte de perguntas agora. Então, pessoal, mais uma vez, né, agradecer a audiência, né, dos que ficaram até aqui. A nossa ideia era ficar por 1 hora nessa live, né, já são 10h45, a gente estourou aí 45 minutos. Acredito que nós estouramos porque foi um momento muito rico, né, e esse momento mereceu essa extensão de tempo, né. Mais uma vez agradecer aqui o Jocélio, todas as suas contribuições, sua disponibilidade, também agradecer aqui a Luana. Deixa eu dizer que o Jocélio é nosso estudante da especialização, então aqui vamos ter mais oportunidades, né, de perguntá-lo, de fazer esses questionamentos, mas aí eu faço um apelo agora para que vocês façam isso lá no ambiente virtual, né, no fórum, para que a gente veja a participação de vocês, uma vez que vocês vão estar sendo avaliados também por essa participação lá no fórum, né, então valorizar o nosso curso, né, Ciência 10, aproveitar para divulgação, se inscrevam nesse canal aqui, que nós estamos começando agora esse primeiro vídeo, né, e aí, Jocélio? Não, eu queria só falar o meu Instagram, eu falei, mas não falei o arroba, né, o arroba é @jocélio.batista, tá bom? É bem simples, aí quem quiser seguir lá, fica à vontade. E quem quiser entrar em contato, né, no direct, tirar alguma dúvida sobre mapa, a gente tá lá. Tá. Viu? Então a gente vamos só fazer as considerações finais, Luana. Só para lembrar que a live de hoje vai ficar gravada, vocês vão poder ter acesso depois. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, podem mandar mensagem para o Jocélio, para o C10,
E compartilhe com os outros professores que não puderam assistir hoje, divulguem e vamos construindo um C10 bem bacana que ajude bastante os professores. Tá, então, Luana, considerações finais, vai, começamos com você. Para encerrar a live. Gente, só mais um aviso. Quem não assinou a frequência ainda, por favor, assinem a frequência, registrem. Foi uma manhã muito rica. Obrigada, Jocélio. Obrigada, professor Clay, pela oportunidade. Obrigada a Tuellen, Raulzito, o Jean, por esse momento, a Joilna. Nós somos uma equipe que estamos construindo uma especialização no contexto de pandemia, então é algo difícil, mas ao mesmo tempo gratificante por podermos estarmos longe e ao mesmo tempo próximos. Então, muito obrigada por esse momento, Jocélio, muito obrigada a todos, muito obrigada pela participação, e foi uma manhã realmente muito rica. Se cuidem, fiquem em casa. Seu áudio ainda está desativado. Obrigado, Luana, né? Realmente o apoio de vocês é fundamental para o nosso curso, não só aqui na live. E aí, Luana mencionou muito bem, quem não está aparecendo aqui no vídeo, mas são quem está lá no YouTube dando apoio, né? Que é a Tueli, Raulzito, Joilna, Jean, e que são nossos tutores também, os professores que estão lá, a Viviane, eu vi, né? A Márcia eu vi também, os outros também que estão lá, que prestigiaram esse momento nosso, né, que nem é meu, né, no Jocélio, da Luana, é do nosso curso, então é para vocês mesmo compartilhar o conhecimento, eu acho que só gratidão aqui. Jocélio, suas considerações finais. Bom, agradecer pela oportunidade, professor Cleito, Luana, os meninos. Eu adoro trabalhar esses momentos, são momentos muito gratificantes, porque a gente compartilha aquilo que a gente sabe, o pouco que a gente sabe, né? Porque eu acho muito triste quando o professor, o educador, ele tem aquele conhecimento, ele tem aquela habilidade, mas ele guarda para si próprio, né? Então ele não tem evolução de nada, ele é uma pessoa que vai terminar do nada, né? Então eu acredito que nós, enquanto educadores, nós temos que realmente compartilhar aquelas experiências nossas. Então eu adoro estar nesses momentos, adoro conversar com o professor, com o educador, e agradecer pela oportunidade. Acredito que terão outras oportunidades. Um forte abraço, bom final de semana, se cuidem contra a Covid, já está chegando a nossa vacina, e fiquem com Deus, e até os próximos encontros. Forte abraço. Então, pessoal, só encerrando, né, se não esquecer de agradecer aqui o Gabriel não está aparecendo, mas é quem está fazendo a transmissão, tá? Obrigado, Gabriel, pela colaboração, ele também fez a arte lá, o convite, o desenho, Elisandra também, que é a nossa outra estudante que contribuiu, então esse momento aqui são feitos por estudantes para estudantes, e nós estamos aprendendo ricamente, né? E também agradecer a própria Unilab, né, que é a nossa universidade, aproveitar e agradecer a CAPES, que é a financiadora do nosso curso. E é isso, certo, pessoal? Eu encerro aqui nossa live, deixo o agradecimento a todos que participaram, que contribuíram, e a gente continuamos nossos encontros no Ciência 10, especialização, aqui estão os nossos contatos, são nossos tutores, e muito obrigado, foi muito rico, só temos a agradecer e gratidão. E tchau, pessoal.